Eu sempre pensei que meu marido ia trabalhar todos os dias, até receber uma ligação da polícia. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Segunda-feira de manhã começou como qualquer outro dia. A luz suave do sol atravessava a cortina branca e fina, espalhando-se delicadamente pela pequena cozinha do apartamento no terceiro andar. Isabel servia leite para Cláudia, sua filha de 8 anos, enquanto preparava sanduíches na sanduicheira. Henrique acabava de abotoar a camisa social, ainda com os olhos grudados no celular. Seu pulso deixava à mostra o relógio inteligente caro. Filha querida, lembra de não comer besteira na sala de aula hoje. Tá. Disse ele, inclinando-se para depositar um beijo nos cabelos de Cláudia. Eu já sei, pai. Você sempre fala isso, murmurou Cláudia, ainda com a boca cheia de pão. Isabel sorriu, o olhar carinhoso voltado para os dois. Havia algo de sereno naquele momento ou, pelo menos foi o que ela pensou. Henrique se inclinou até o ouvido da esposa e sussurrou. Tenho reunião cedo. Acho que vou chegar tarde. Não me espera pro jantar. Tá bom, tenha um bom dia, respondeu Isabel. A porta se fechou. Os passos de Henrique sumiram aos poucos. Isabel acompanhou Cláudia até a porta, deu-lhe um beijo de despedida e voltou para dentro para limpar a mesa. Ainda nem tinha terminado de enxugar a superfície quando o telefone tocou. Na tela apareceu, Departamento Pessoal. Isabel franziu a testa. Era a empresa onde Henrique trabalhava há mais de 6 anos, da qual ele sempre se orgulhava ao se apresentar como diretor de estratégia da região norte. Atendeu. Alô, aqui é Isabel, esposa do Henrique Martins. A voz de uma mulher do outro lado da linha soou um pouco hesitante. Bom dia, dona Isabel. Desculpa ligar tão cedo, mas precisamos confirmar uma pendência no cadastro de RH. O senhor Henrique Martins pediu demissão em outubro do ano passado, mas ainda não entregou o formulário com o motivo do desligamento. Isabel congelou. Desde outubro. Tentou manter a voz neutra, mas a garganta estava seca. Sim, no sistema consta saída voluntária, mas falta a assinatura de uma terceira parte para validar. Então, o Henrique não trabalha mais aí? Exato, já fazem quase 4 meses. Isabel apertou o telefone com força. Ouviu o obrigada, o clique da ligação encerrando, e o silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Ela olhou ao redor. A sala continuava limpa, os quadros da família ainda pendurados direitinho. Tudo parecia igual. Henrique saía de manhã, voltava à noite. A camisa sempre passada, a gravata alinhada. Sempre com ares de quem vive atarefado, celular, reuniões, suspiros de cansaço. Então, o que ele andou fazendo nos últimos 4 meses? Isabel não gritou, nem quebrou nada. Terminou de lavar a louça, enxugou as mãos e sentou-se pesadamente na cadeira. O olhar fixo no teto. Um frio silencioso e persistente começou a se espalhar pelo peito. À tarde, quando Cláudia chegou da escola, Isabel manteve o sorriso habitual. Preparou lasanha, o prato favorito da filha, contou umas piadas da aula de inglês. Mas por dentro, ela se sentia como se estivesse andando à beira de um abismo. Naquela noite, Henrique chegou quase às 10, ainda usando o mesmo terno escuro, carregando a pasta executiva. Isabel observou com mais atenção. Nenhuma poeira nos sapatos. A camisa ainda cheirava a amaciante. Não parecia alguém que havia passado 8 horas em reuniões estressantes. A reunião foi longa. Ela perguntou, servindo vinho no copo. Os japoneses são bem exigentes. Tive que apresentar tudo de novo 3 vezes. Respondeu Henrique, dando um gole no vinho e se jogando no sofá. Isabel assentiu. Mas seus dedos seguravam a taça com tanta força que os nós estavam brancos. Na manhã seguinte, fingiu estar dormindo quando Henrique saiu de casa. Assim que ele se foi, ela ligou para um velho amigo, Tomás Vieira. Tomás Vieira, especialista em segurança digital. Tomás, preciso que você me ajude a rastrear a localização de uma pessoa. É, o meu marido. Tomás suspirou. Tem certeza, Isabel? Tenho. 3 dias depois, Tomás enviou um mapa de rotas por e-mail. Anotação. Dispositivo instalado na parte inferior do carro. Envia dados a cada 10 minutos.
Isabel abriu o arquivo com o coração aos pulos. Henrique não foi à sede do Grupo Torres. Nem sequer parou em nenhum endereço corporativo. Das 8h30 da manhã às 4h da tarde, o carro de Henrique costumava ficar estacionado em um pequeno conjunto habitacional a 11 quilômetros de casa. Endereço Rua dos Sonhos, número 42. Isabel digitou no Google. Era um prédio de aluguel por hora já mencionado em reportagens por abrigar serviços pouco recomendáveis. Ela tremeu. Lutou para não chorar. No dia seguinte, Isabel mentiu dizendo que iria se reunir com a professora de Cláudia para falar sobre aulas extras. Na verdade, esperou Henrique sair de casa e passou a segui-lo. Manteve distância segura atrás do Ford Focus prateado. Quando ele parou diante do prédio número 42, tirou o celular, olhou em volta e entrou. Isabel rapidamente tirou uma foto. Ela permaneceu no carro por 2 horas, imóvel. O coração apertado. Depois, Henrique saiu com calma, falando ao telefone. A voz atravessou o vidro fechado do carro dela. Amanhã cedo tenho reunião no Zoom com os novos consultores. Depois passo aí como combinado. Passo aí. Isabel abaixou a cabeça. Nunca se sentiu tão pequena e perdida. Naquela noite, ela perguntou. Hoje eu vi seu carro parado na Rua dos Sonhos. Achei que você estivesse na sede do Grupo Torres. Henrique congelou. Um instante de hesitação cruzou seu olhar. É o escritório secundário. A gente tá tocando uns projetos freelance, uma nova ecologia de formação. Ecologia. Isabel repetiu, forçando a voz a soar neutra. Henrique deu de ombros. Agora tudo é remoto. Você não entende essas coisas. Acho que tô ficando velha, disse ela com um sorriso leve. Virou-se, escondendo os olhos que pareciam sufocados. Em sua mente começou a registrar datas, horários, lugares, mentiras. Alguns dias depois, enquanto Henrique tomava banho, Isabel aproveitou para usar o notebook dele e imprimir um trabalho da Cláudia. Acidentalmente, encontrou uma aba do YouTube ainda aberta. Ia fechá-la, mas algo chamou sua atenção no título. Ela vai voltar se você... Mentalidade Alfa, 7 chaves para dominar um relacionamento. O poder do silêncio masculino. Ela clicou. Uma voz masculina grave, com sotaque brasileiro impecável. A voz de Henrique. Mulheres reagem com emoção, homens precisam manter a vantagem com a razão. Ignorar por alguns dias faz ela ter medo de te perder. Aí, você assume o controle da relação. Isabel ficou boquiaberta. Na tela, a mão de Henrique segurava a caneta que ela conhecia bem, o rosto parcialmente oculto pela iluminação fraca. Outro vídeo, chave do desejo feminino. Controle emocional e distância calculada. Ela tremia. Raiva, medo, confusão. O homem com quem ela vivia, em quem confiava, estava ensinando outros homens a manipular emocionalmente mulheres. E não só isso, cada frase, cada técnica, ela mesma já havia vivenciado. Era ela. A cobaia. Isabel. A voz de Henrique veio do banheiro. Você viu a toalha cinza? Ela rapidamente fechou a aba, imprimiu o arquivo e fingiu normalidade. Tá na segunda gaveta. Respondeu com esforço, tentando parecer casual. Mas por dentro, um terremoto já havia começado. Ela não suspeitava apenas de uma traição. Passou a temer que, por todos esses anos, fosse o objeto de um experimento psicológico sombrio, o qual Henrique agora disseminava secretamente para centenas, talvez milhares de outros homens. Na manhã seguinte, ela começou ativando o antigo celular de Henrique, aquele que ele usava antes de trocar por um modelo mais novo. Antes de descartá-lo, Isabel o havia guardado. Achava que era por apego. Agora, sabia que aquilo seria a chave para explorar a escuridão. Felizmente, Henrique não havia redefinido a senha. No histórico de buscas, Isabel encontrou uma sequência de termos e endereços que a deixaram atônita. Apartamento por hora São Paulo. Microcâmera Wi-Fi, técnica para esfriar emoções femininas, consultores de manipulação psicológica. O canto da boca dela tremia. O vento vindo da janela arrepiava sua pele. Tomás concordou em ajudá-la a monitorar Henrique em silêncio. Tem certeza disso, Isabel?
Quanto mais fundo você for, mais difícil será voltar atrás. Mais assustador é não saber. Respondeu ela. Eu preciso da verdade. Mesmo que seja horrível. Tomás não fez mais perguntas. Certa tarde, Isabel pediu a ajuda de Marcos Guimarães, um velho amigo e detetive particular, para investigar o apartamento 53 no prédio que Henrique costumava frequentar. Marcos se disfarçou de entregador, entrou no edifício e depois mandou uma mensagem para Isabel. Sem sinais de residência fixa. Mas tem câmera de live streaming na parede, sistema de áudio, iluminação de estúdio. Parece mais uma sala de gravação do que um lar. Sala de gravação? Isabel ficou paralisada. Imaginou Henrique, o mesmo homem com quem tirou fotos de casamento ao pôr do sol. Diante de uma câmera, ensinando a manipular mulheres, dentro de uma sala fria, com luz artificial e palavras afiadas e tóxicas. À noite, Henrique jantava sem encará-la. Parecia acostumado com o silêncio, ou talvez certo de que Isabel não faria perguntas. O que você anda fazendo ultimamente? Perguntou Isabel com voz suave. Henrique se sobressaltou levemente, mas continuou mastigando. Já te falei, é um projeto de treinamento online para umas startups. Ainda não tá formalizado, então não posso dar muitos detalhes. Isabel forçou um sorriso. E o nome do projeto? Ainda não escolhemos. Imagino que você esteja bem ocupado. Sim. Mas vale a pena. Se der certo, vamos ter uma comunidade com milhares de pessoas. Ela engoliu o enjoo que subia pela garganta. Milhares de pessoas, para quê? Para disseminar o que ele aplicava dentro da própria casa, com a própria esposa e filha. Cláudia andava mais quieta. Não corria mais para abraçar o pai depois da escola. Preferia ficar sozinha desenhando. Isabel espiava os desenhos. A filha retratava um homem alto, com o rosto todo preto, parado no meio da sala, enquanto ela e a mãe estavam num canto, com olhos grandes e lágrimas caindo. Isabel sentiu um nó na garganta, sabia o que a filha estava sentindo. Um dia, ao verificar a câmera de localização instalada no carro, Isabel viu Henrique parar numa loja de revelação de fotos perto de casa. Correu até lá, fingindo escolher porta-retratos, e perguntou discretamente à dona da loja, uma mulher chamada Rita, com voz rouca e uns 50 anos. A senhora lembra de um homem alto, de terno, cabelo curto, que veio aqui hoje? Dona Rita assentiu. Ah, ele imprimiu mais de 100 fotos. Pareciam imagens de sala de aula, ele dando palestra com uns logotipos, Mentor 8X ou algo assim. Mentor 8X? Isso. Acho que é tipo coach psicológico. Não entendi muito bem, mas ele falou que estava desenvolvendo um sistema novo de treinamento. Naquela noite, Isabel criou uma nova conta no Telegram com o nome falso Clara Ferreira, apresentando-se como uma mulher recém-divorciada em busca de cura. Ela buscou por Mentor 8X e encontrou imediatamente um grupo fechado com mais de 400 membros. Após se apresentar, foi aceita no grupo. O primeiro a recebê-la foi um usuário chamado Leão SP88, que se identificou como coordenador regional. Clara, seja bem-vinda ao ecossistema de reestruturação da mente masculina. Aqui, ajudamos homens a se libertar do medo de serem controlados. Você é a primeira mulher no grupo, e será observada de perto. Isabel digitou. Fui traída. Agora quero entender como os homens pensam, para não cometer os mesmos erros. Leões P88 enviou um vídeo. Isabel clicou. O homem falava em português do Brasil, devagar e com clareza. Quando a mulher está confusa, é a hora de atacar. Pare de responder mensagens. Não abrace, não peça desculpas, ela vai achar que a culpa é dela, e aí você domina a situação. Aquela voz, era Henrique. O coração de Isabel parou por um instante. No dia seguinte, ela comprou uma câmera miniatura disfarçada de tomada e instalou no canto do escritório onde Henrique costumava fazer zoom. Configurou para gravar automaticamente sempre que captasse vozes. À noite, ela ficou sentada na cozinha, observando a luz sob a porta do escritório. Henrique falava animado, às vezes ria alto. Essas mulheres acham que emoção é poder. Mas não. Emoção é fraqueza. Se aprendermos a congelar nossas reações, nós controlamos tudo. Isabel mordeu o lábio até sangrar.
Na manhã seguinte, ela enviou o áudio para Tomás, junto com uma mensagem. Guarda bem esses arquivos, preciso me preparar para algo maior. E não deixe o Henrique saber de nada. Tomás respondeu na hora. Entendido. Tô com você. Mesmo que você precise queimar tudo para sair à luz. Numa noite, Cláudia desenhava perto do escritório. Henrique saiu, com o celular na mão, filmando a casa. Quando cruzaram os olhares, ele sorriu de canto. Tô só testando uma câmera nova. Tecnologia boa. Isabel encarou aquele olhar, o mesmo olhar que um dia ela amou, confiou, se apoiou. Mas agora parecia um espelho virado do avesso, revelando quem ele era por trás da máscara. E o que você pretende fazer com os dados dessas câmeras? Perguntou ela, meio em tom de brincadeira. Henrique deu de ombros. Sei lá, talvez usar no treinamento, ou para me proteger, se alguém me acusar falsamente. Isabel virou o rosto, os lábios cerrados. Dentro do peito, um estalo agudo, gelado e irreparável se fez ouvir. Durante anos, Isabel repetiu a si mesma que só precisava de paz, cuidar da Cláudia, manter a família unida. Mas agora, o que ela chamava de estabilidade, revelou-se uma máscara repugnante. O que ela via não era apenas traição conjugal, era um sistema. Uma doutrina doentia crescendo dentro da própria casa. No sábado de manhã, enquanto Henrique saiu para encontrar um possível parceiro de negócios, Isabel abriu o notebook dele mais uma vez. Desta vez, não apenas procurou o histórico, acessou diretamente a conta Google ainda conectada. Na aba do YouTube, o histórico de visualizações mostrava dezenas de vídeos com títulos aterradores. A arte da manipulação psicológica. Reconquiste o controle. Após um término. Fórmula para anestesiar emoções. E não só assistia, Henrique era o criador de alguns desses vídeos. Isabel clicou em meu canal, seu coração quase parou. 3 canais estavam ativos. O principal tinha mais de 80 mil inscritos. Nome: Mente de Líder. A imagem de perfil era um lobo solitário, com olhos vermelhos. Ela abriu um dos vídeos. O cenário era familiar, luz baixa, mostrava apenas a silhueta de um homem. A voz grave soava com calma. Você não precisa abaixar a cabeça só porque o coração dela se inflamou de birra. Essas emoções frágeis são frutos de tempestades mimadas por tempo demais. Um homem de verdade não se explica, ele recua no silêncio, deixa o vazio contar a história. E então, ela verá quem está no comando da jornada. Isabel passou para o segundo vídeo. Dessa vez, aparecia uma mão escrevendo num quadro branco. Mapa de controle. 1. Retirada estratégica. 2. Recompensas intermitentes. 3. Espelhamento de falhas emocionais. A voz era de Henrique. Inconfundível. Ela já ouvira aquela voz em centenas de conversas, em noites de sussurros com as cabeças encostadas. Aquela voz que um dia foi seu refúgio agora era a lâmina que rasgava sua fé. Isabel pegou o celular e começou a gravar a tela. Cada vídeo, cada título, cada comentário. As mensagens que apareciam tiravam seu fôlego. Obrigado, irmão, por me devolver o poder. Apliquei seu método e agora minha ex está implorando para voltar. Mulher não merece pedestal. Se quiser estar lá, que conquiste por mérito. Ela murmurou sem pensar. Meu Deus, que merda é essa? Era uma seita sem deuses, que cultuava o ego tóxico, o domínio nas relações, e a arte de ferir o outro como uma virtude. De repente a campainha tocou. Isabel levou um susto, a mão ainda trêmula. Desligou a tela, guardou o notebook e foi abrir a porta. Era Teresa, sua mãe, já com os cabelos bem grisalhos, segurando uma sacola de pães e um buquê de lavanda. Você ainda não comeu nada, né? Trouxe aqueles doces que você gosta. Isabel apertou os lábios. Eu tô bem, mãe. Entra, vai. Teresa entrou, mas logo parou ao ver os olhos fundos da filha. Outra noite sem dormir? Isabel assentiu. Só, pensando demais. Filha disse. Teresa, com voz baixa, desde que seu pai se foi, tudo o que eu mais quero é que você seja feliz. Mas ultimamente, cada vez que olho nos seus olhos, eu vejo o mesmo olhar que eu tinha quando ainda vivia com ele. Quando ainda não tinha coragem de ir embora. Isabel desabou.
Não aguentou mais. Caiu nos braços da mãe, chorando como uma criança. Naquela noite, quando Henrique chegou em casa, Isabel já havia enxugado as lágrimas. Estava fria, quase calma. Não mostrou nada. Mas por dentro, o plano estava traçado, se infiltrar mais fundo naquele mundo. Entender tudo. Pela raiz. Começou a estudar a fundo os canais que Henrique seguia. Além de mente de líder, havia o poder da palavra. Ela vai voltar se você for firme. Frieza é necessária. Os donos desses canais usavam nomes como Mentor Caetano, o Zorro, Mestre Soares, todos carregados de uma masculinidade enaltecida. Numa tarde, Henrique comentou: "Esse fim de semana vou para Recife. Vai ter o seminário Masculinidade na Era Moderna. Volto domingo à noite." Isabel sorriu. "Então eu e a Cláudia vamos passar o fim de semana na casa da minha mãe." "Boa. A casa vai ficar bem vazia." Assim que ele saiu, Isabel abriu o HD com backup da câmera escondida no escritório. Avançou até uma gravação em que Henrique estava diante da webcam, como se palestrasse para uma multidão. "Irmãos, vivemos numa era onde ensinam as mulheres que devem ser fortes, independentes. Mas isso é ilusão. No fundo, toda mulher quer ser guiada. E se você não for frio, se não tiver princípios firmes, ela vai te pisar." Isabel ficou imóvel. Suas mãos agarradas com força na beirada da mesa. Abriu um novo documento e nomeou: Dossiê Henrique, a Rede Negra. Começou a colar links, capturas de tela, horários das lives, histórico de pagamentos, nicks associados. Cada linha digitada era um prego a mais no caixão da confiança. Naquela noite, Cláudia entrou no quarto da mãe, abraçando o ursinho de pelúcia. Falou baixinho: "Mamãe, eu não gosto do papai filmando a casa toda. Parece que tem alguém vendo tudo que a gente faz." Isabel puxou a filha pro colo, acariciando seus cabelos. A voz tremia. "Pode me contar tudo que te deixar com medo. Eu tô aqui, tá? O papai disse que mulher que chora é fraca. Mas eu não acho isso. Eu acho que você é muito corajosa." Isabel não conteve as lágrimas, mas dessa vez deixou que elas caíssem. Por trás da cortina, o mundo de Henrique ia se revelando vídeo por vídeo, frase por frase, discípulo por discípulo. Mas Isabel, a mulher que já fora silenciada, que duvidava das próprias emoções, agora via tudo com clareza. E não ficaria calada. Criou uma nova identidade falsa. Ana Soares, nascida em 1992, ex-enfermeira, divorciada após traição, morando em Curitiba. Nas redes sociais, contratou um designer para criar um avatar com inteligência artificial, rosto realista, mas inexistente, impossível de rastrear. Com esse perfil, enviou mensagem para um grupo público no Telegram do canal Mente de Líder, dizendo: "Sou Ana. Meu ex-marido começou a seguir canais como este e mudou completamente. Quero entender o porquê. Se possível, gostaria de participar do curso de recuperação da feminilidade que vocês mencionam." A mensagem ficou sem resposta por 6 horas, deixando Isabel quase sem paciência. Mais à noite, uma conta chamada Mentor Caetano respondeu: "Se você estiver realmente comprometida, posso apresentar você ao mentor de Way to His. Mas lembre-se, este curso não é para mulheres frágeis nem iludidas." Isabel respondeu: "Já fui fraca. Agora só quero entender." Um link do Zoom foi enviado no privado. A sessão estava nomeada como Encontro com o Treinador C. Isabel preparou um sistema de gravação secundário, checou iluminação e webcam, garantindo que o rosto Ana criado por IA aparecesse via software de troca facial com perfeição. Às 20 horas em ponto, a tela mostrou o rosto de um homem usando máscara cobrindo metade da face. Sua voz ecoou: "Bem-vinda, Ana, esta é a sessão de orientação inicial. Eu sou o Mentor 8X. Isabel mal conseguia respirar. Aquela voz era de Henrique. A mesma que ela ouvia todas as noites. A voz que já sussurrou perdão, conforto. Agora, vestia o papel de guia, de uma rede de manipulação. "Nosso curso não é como as terapias convencionais", disse o Mentor 8X. "Nós ajudamos as mulheres a entenderem a si mesmas enfrentando aquilo que mais as machuca, a verdadeira masculinidade. Quer dizer, aprender a aceitar ser controlada.
Perguntou Isabel. Não, respondeu Henrique, com voz suave como veludo. Significa aprender a não se machucar ao ser controlada. Uma inversão sutil, disfarçada de sabedoria, mas que penetrava direto na psicologia da vítima. Isabel fingiu concordar. Eu quero parar de me sentir ferida. Mentor 8X assentiu. Você será adicionada ao grupo interno. Mas lembre-se, tudo aqui deve ser mantido em absoluto sigilo. Se vazar qualquer coisa, mesmo em forma de fragilidade emocional, será excluída. Após a chamada no Zoom, Isabel foi adicionada a um grupo fechado no Telegram chamado A Sombra Masculina, o Círculo Essencial, com mais de 800 membros. A única mulher ali era ela, sob o nome Ana. Assim que entrou, mensagens automáticas surgiram. Ana, aprenda com o silêncio. Não faça perguntas. Observe. Homens não precisam explicar, mulheres precisam aceitar. O conteúdo compartilhado a deixou atônita. Vídeos de conversas com ex-namoradas, após aplicar a tática silêncio de 72 horas tutoriais para verificar dispositivos da parceira, incluindo GPS escondido no sapato. Relato de um homem que forçou a esposa a largar o emprego porque mulher não deve competir com homem no papel social. Um usuário chamado Raposa Negra escreveu. Segui à risca a fórmula do mentor 8X. Cortei o contato por 10 dias, depois apareci como se nada tivesse acontecido. Minha esposa ajoelhou, chorando, implorando para eu ficar. Agora nem preciso falar. Um olhar basta para ela saber o que tem que fazer. As mensagens apareciam como facadas no peito de Isabel. Um outro homem enviou a foto da namorada magra, com o rosto abatido. A legenda dizia: quando ela ainda resistia, pesava 62 quilos. Agora tá com 49. Coisa pequena, mas representa equilíbrio. Isabel sentiu vontade de vomitar. Não era só Henrique, era uma multidão que via na destruição da liberdade emocional das mulheres um troféu. Naquela noite, Isabel não dormiu. Abriu o documento que vinha montando e adicionou. Lista dos 15 membros mais ativos do grupo. Capturas de tela de conversas. Link para o canal de venda do curso Jornada Alfa, administrado por Mentor 8X, ao preço de 894 por módulo. Ela fez backup do arquivo e enviou para o e-mail seguro que só ela e Tomás conheciam. Isabel.revelar@protonmail.com, no caso de ser descoberta e os dados apagados. Na manhã seguinte, voltou ao grupo e lançou uma pergunta provocadora. As mulheres não deveriam saber que estão sendo guiadas dessa forma. Imediatamente, recebeu uma enxurrada de respostas. Se souberem, qual é a graça da estratégia? O poder tá na surpresa. Se souberem, vão querer igualdade. Mentor 8X mandou uma mensagem privada para ela. Ana, você está no caminho errado. Se continuar fazendo esse tipo de pergunta, vou ter que remover você do sistema. Este não é um espaço para mulher questionar. É um espaço para renascer. Isabel fingiu nervosismo. Desculpa, eu só ainda tô me adaptando à linguagem aqui. 3 dias depois, o grupo anunciou uma chamada no Zoom, compartilhando estratégias para viver junto sem ser controlado. Isabel simulou uma queda de conexão e gravou a chamada com software de captura de tela. No vídeo, Henrique de óculos, voz mais grave diante de um quadro com o diagrama do ciclo de submissão, dizia: Fase 1. Estabeleça valor. Faça ela acreditar que você é o sonho dela. Fase 2. Retirada estratégica, suma sem explicação. Fase 3. Reapareça na hora certa e desapareça de novo. Fase 4. Imponha regras, toda vez que ela reagir, use frieza como punição. Henrique não sabia que cada palavra sua estava sendo usada contra ele, transformada pela própria esposa em provas judiciais. Naquela noite, Isabel caminhava com Cláudia no parque. A menina pedalava devagar, enquanto a mãe andava ao lado, o olhar agora firme, sem desvio. Tá se divertindo, filha? Cláudia assentiu. A mamãe tá diferente. Isabel apertou de leve a mão da filha. A mamãe tá reaprendendo a ser ela mesma. A brisa noturna soprava entre os cabelos delas, trazendo um leve aroma de jasmim. Isabel pensou consigo mesma. Sim. Eu fui uma boneca na casa que chamavam de feliz. Mas agora, estou me erguendo. Um passo de cada vez.
Na manhã seguinte, Isabel sentou-se à mesa, observando Henrique cortar calmamente uma baguete. Os movimentos eram precisos, os olhos serenos como se ele não carregasse uma ideologia envenenada. Um homem perfeito por fora, uma máscara que ele usava com maestria. Quero levar a Cláudia pro interior nesse fim de semana, disse ela. Henrique não levantou os olhos. Faça o que quiser. Mas avisa ela para não fazer cena como da outra vez. Você tá deixando a menina fraca. Ela tem 8 anos, Henrique. É uma criança, não um recruta. Criança tem que aprender disciplina desde cedo. Retrucou. Hoje em dia, tudo é mimimi porque os pais mimam as emoções dos filhos. Isabel não respondeu. Mordeu o lábio até quase sangrar. Cada palavra dele era cópia fiel do manual de mente de líder. O mesmo que ele mesmo havia criado. Mas o que mais aterrorizava Isabel era uma percepção nova. Henrique já não distinguia mais o que era teatro e o que era real. Ele estava transformando sua doutrina em modo de vida, e a esposa e a filha em cobaias. Naquela noite, Cláudia saiu correndo do banheiro, segurando o tubo de pasta de dente vazio. Mãe, acabou a pasta. Isabel pegou um novo no armário e entregou. Mas Cláudia olhou para o escritório do pai e murmurou. O papai tá falando sozinho de novo. Eu ouvi ele dizendo, ela precisa se sentir culpada. Mãe, ele tá brigando com quem? Isabel se agachou e segurou os ombros da filha. Você não precisa entender isso agora, meu amor, mas a mamãe promete que vai te proteger. Eu não quero que ninguém faça a mamãe ficar triste de novo. Disse Cláudia, abraçando a mãe com força. Na madrugada, Isabel abriu novamente o dossiê salvo no computador. A cada dia, registrava mais, número de lives, reações do grupo fechado, contatos, contas bancárias para onde os cursos eram pagos. Imprimiu tudo, escondendo cuidadosamente num fichário sob a cama, junto da caixa de brinquedos antiga da Cláudia. Passou a marcar cada comportamento de Henrique que agora, ela reconhecia como parte da manipulação. As vezes em que ele a ignorava quando ela chorava de estresse no jantar. As vezes em que ele sumia sem avisar, e depois voltava como se nada tivesse acontecido, exigindo que ela ajustasse o emocional. As vezes em que ele a interrompia com um "isso não é problema" quando ela falava de conflitos. As vezes em que controlava a conta bancária dizendo, é só para equilibrar as finanças, não seja sensível. Tudo era técnica do ciclo de controle alfa, ensinada por Henrique. Isabel agora via, não tinha sido apenas enganada num casamento. Havia sido vítima de um sistema psicológico manipulador durante anos. Cláudia estava cada vez mais distante do pai. Antes ela corria para mostrar seus desenhos. Agora, se retirava em silêncio ao vê-lo. Um dia, desenhou uma casa com 2 pessoas, mãe e filha, e ao fundo um homem com o rosto riscado e a legenda, pessoas estranhas não entram aqui. Isabel sentiu o coração apertar. No dia seguinte, Isabel tomou a decisão que antes a apavorava, ligar para uma advogada. Confiava em Lúcia Sampaio, colega da faculdade, agora especializada em violência psicológica. Isabel disse Lúcia ao telefone. Se tudo que você me contou for verdade, isso não é só divórcio. É uma violação grave da lei de combate à violência emocional. Você tem provas? Isabel respirou fundo. Sim. Mais de 400 páginas de documentos, áudios, imagens e vídeos. Me envia uma cópia o quanto antes. E, comece a se preparar. Se Henrique perceber, vai reagir. Controladores sempre reagem mal quando perdem o poder. 3 dias depois, Henrique chamou Isabel ao escritório. O notebook já estava aberto, com um áudio pronto. Você e Cláudia estavam conversando. Você disse algo sobre proteger a filha do que é ruim. Tava falando de quem? Isabel tentou manter a calma. Você colocou o gravador na sala. Henrique deu de ombros. Só um jeito de entender melhor a dinâmica da casa. Tipo estudo de comportamento. Igual pesquisa. Você tá espionando sua própria família? Prefiro chamar de coleta de dados. Isabel deu um passo para trás, sentiu um arrepio na espinha. Engoliu em seco. Você realmente acredita que isso é ciência? Que isso é humano? Henrique se levantou. A voz dele veio grave, quase ameaçadora. Só estou tentando impedir que essa família desabe sob sentimentalismo.
Mas se você não entende, não posso fazer nada. Isabel não respondeu. Sabia que Henrique já não distinguia amor de controle. Ele havia se tornado uma máquina de pensamento frio e ela precisava proteger a si mesma antes que fosse tarde demais. Naquela noite, Isabel levou Cláudia para dormir na casa de Dona Dalva, a vizinha idosa gentil que Cláudia costumava chamar de Vovó 2. Dona Dalva, uma mulher de cerca de 60 anos, ex-professora de filosofia, tinha olhos penetrantes e uma voz acolhedora. Minha filha, o olhar dessa menina diz mais do que qualquer palavra. Sussurrou ela quando Isabel explicou por que estava deixando Cláudia ali naquela noite. Qualquer homem que faça a própria filha sentir medo não merece ser chamado de pai. Isabel apertou a mão dela. Estou tentando o meu melhor. Tente. Mas com inteligência. Não grite, registre. Não confronte diretamente, deixe que a lei fale por você. Na manhã seguinte, Henrique se aproximou de Isabel enquanto ela preparava o café da manhã. Onde está a Cláudia? Perguntou ele. Dormiu na casa da Dona Dalva. E você não achou que devia me consultar? Isabel o encarou nos olhos. Você me consultou quando colocou um gravador no quarto da sua filha. Henrique riu com desprezo. Estou começando a achar que tem algo estranho em você. Ora, você mesmo disse. Mulheres estranhas são mulheres atraentes, lembra? Ele ficou sem resposta. Isabel voltou a bater os ovos. Suas mãos tremiam, mas sua voz já não carregava medo. Naquela noite, Cláudia voltou para casa. Quando Henrique entrou no quarto, a menina abraçou forte a mãe e sussurrou. O papai olhou para mim de um jeito esquisito, mamãe. Como se eu fosse uma estranha. Eu fiquei com medo. Isabel beijou os cabelos da filha. Eu sei. Mas eu prometo, você nunca mais vai ter que ver aquele olhar de novo. Ela sabia, o peso no peito agora era um juramento. Já não era só spots, era proteger. Não era apenas buscar justiça, era resgatar a alma de uma família que fora distorcida. Naquela manhã, Isabel colocou o HD externo dentro da bolsa, cuidadosamente envolvido em um pano macio, e saiu em direção ao escritório da advogada Lúcia Sampaio. Usava uma camisa branca, cabelo preso num coque simples, o rosto sem maquiagem, aquele semblante sereno era a armadura para atravessar a tempestade que se aproximava. O escritório ficava no terceiro andar de um prédio antigo perto da Estação da Luz. Quando Isabel chegou, Lúcia já aguardava de pé, abraçando-a forte. É verdade que tudo o que você me contou está gravado? Isabel assentiu. Eu trouxe. Aqui. Ela colocou o HD sobre a mesa. Lúcia ligou o notebook, conectou o dispositivo e começou a verificar pasta por pasta. Os vídeos estavam editados, organizados com anotações claras. Henrique Mentor 8x Aula 1, Zoom Grupo Fechado 1203, gravação na sala Reação com a filha. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Temos um caso grave de violação da Lei de Proteção à Dignidade da Mulher. Não é só ética, é crime social. Naquela tarde, Isabel deu o segundo passo. Encontrou-se com o jornalista investigativo Tiago Rodrigues, conhecido por expor um esquema de abuso financeiro dentro de uma ONG. Ela o conhecera por meio do artigo Maridos que Treinam o Medo, um dos poucos textos que ousavam tocar na manipulação emocional. A senhora Isabel Martins. Sou. Tenho informações que acredito não podem continuar sendo ignoradas. Tiago marcou o encontro num café pequeno em Vila Madalena. Sentaram-se frente a frente, laptop aberto, gravador ligado. Estou pronto para ouvir. Mas você precisa ter certeza de que quer tornar isso público. Não será mais um assunto pessoal. Isabel colocou um segundo HD sobre a mesa. Eu deixei de ser pessoa física no dia em que Henrique me transformou em cobaia. Tiago abriu um vídeo. Ela ouviu franzir os olhos, focado na imagem de Henrique dizendo: o homem deve escolher o momento certo para dizer eu te amo. Quando ela estiver no fundo do poço, quando ela duvidar de si mesma, é aí que se planta a semente da posse. Tiago levantou os olhos. Meu Deus! Ele é o líder? Mentor 8x. Criador da série de cursos. E meu marido? Tiago olhou para Isabel como se a visse pela primeira vez. Vou precisar de alguns dias para verificar tudo. Mas prometo, se for verdade, vamos levar isso à luz.
Isabel apenas assentiu, com a voz trêmula. Não quero vingança. Quero alertar. Para que ninguém mais passe pelo que eu passei. Naquela noite, Henrique chegou mais cedo do que o habitual. Seus olhos estavam atentos ao entrar na cozinha. Isabel cortava cenouras, os movimentos calmos. Onde você foi hoje? Perguntou ele, enchendo um copo d'água. Fui na livraria. Comprei livros de colorir para Cláudia. Passou em mais algum lugar? Isabel se virou e sorriu de leve. Sim. Numa padaria. Você gosta de empanada de frango, lembra? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Você está diferente ultimamente. Diferente porque falo menos? Não. Diferente porque me olha como se estivesse me analisando. Isabel respondeu naturalmente. Talvez eu tenha aprendido isso com um especialista em estratégias psicológicas que ando acompanhando. Ele riu com sarcasmo. O que você quer dizer com isso? Ela deu de ombros. Só achei interessante, só isso. O ar parecia pesar no ambiente. Na manhã seguinte, Henrique vasculhou a bolsa dela. Isabel havia deixado um pendrive falso na gaveta com cópias de receitas culinárias. Ela ouviu suspirar aliviado. Um homem controlador se desespera quando perde o controle. E Isabel o fazia experimentar isso passo a passo. Lúcia enviou uma mensagem. Protocolei a denúncia na Agência Nacional de Telecomunicações. Pode levar alguns dias, mas o Henrique será investigado. Tiago também escreveu. A redação aprovou. Estamos prestes a publicar a matéria especial. O mentor 8X está prestes a ser desmascarado. Isabel leu no banheiro, agarrando firme na pia. Estava prestes a deixar de ser silêncio. Estava prestes a ser a voz de tantas mulheres que foram silenciadas. À noite, Henrique atirou o celular sobre a mesa. Meu canal no YouTube foi sinalizado. Alguém denunciou os vídeos. Isabel ergueu os olhos. Que estranho. Talvez alguém não tenha gostado do seu jeito de ensinar o amor. Henrique a encarou fixamente. Foi você? Você acha que eu perderia tempo assistindo aos seus vídeos? Ele não respondeu. Apenas apertou o copo até trincar. Cláudia, no quarto desenhava uma cena, um navio saindo de uma ilha escura em direção à luz. Mãe, desenhei a gente saindo da escuridão. Bonito, né? Isabel assentiu, beijando o rosto da filha. Lindo. E muito verdadeiro. Quase meia-noite, Henrique entrou na cozinha. Isabel ouviu a porta do armário se abrindo bruscamente. Depois, o som de sacolas reviradas. Ele estava procurando provas. Isabel trancou a porta do quarto, sentou-se ao lado da filha e a abraçou com força, como quem diz, aconteça o que acontecer, eu vou te proteger. Ela sabia, o amanhã traria tempestade. E ela já estava pronta. Na segunda-feira de manhã, às 7h12, uma mensagem de Tiago Rodrigues apareceu na tela do celular de Isabel. Publicamos. Isabel não teve coragem de abrir de imediato. Seu coração disparava, as mãos suadas. Quando finalmente clicou no link, a manchete surgiu como uma lâmina cortando o silêncio. Mentor 8X, o verdadeiro rosto do império da manipulação psicológica. Reportagem investigativa do O Globo. Abaixo, uma imagem recortada de um vídeo de aula. O perfil de Henrique, meio iluminado, meio sombrio, olhos vidrados enquanto falava sobre o poder do silêncio estratégico. Em menos de uma hora, o artigo foi compartilhado em diversos grupos nas redes sociais. Perfis de defesa dos direitos das mulheres captaram o movimento, colocando a hashtag #DesmascareMentor8X entre os 3 tópicos mais comentados do país. Isabel não tinha mais caminho de volta. No apartamento, Henrique ainda não sabia de nada. Estava se preparando para uma reunião no Zoom, como de costume. Camisa cinza chumbo, cabelo penteado com cuidado, ajustando a câmera, testando o microfone. Sobre o que você vai falar hoje? Perguntou Isabel, com um tom calmo, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo. Limites emocionais. Como fazer com que as mulheres se ajustem às emoções dos homens? Respondeu Henrique, sem desviar os olhos da tela. Isabel apertou os lábios. Parece perigoso. Henrique se virou com a testa franzida. Você vai começar de novo. Não. Só estou surpresa.
Porque algumas pessoas estão muito interessadas na sua filosofia de vida. Ele parou. Os olhos escureceram. O que você está dizendo? Isabel sorriu de canto. Tenta digitar Mentor 8x no Google. Henrique pegou o celular. Abriu o navegador. Em menos de 3 segundos, a tela mostrou uma reportagem com sua própria foto em destaque, acompanhada da manchete em vermelho. O mentor manipulador, Henrique Martins, o homem por trás da rede de destruição psicológica de mulheres. O que é isso? Ele exclamou, recuando, quase deixando o celular cair. Isso é o resultado da verdade. Respondeu Isabel, o olhar sem um traço de pânico. Henrique gritou. Foi você, você destruiu minha vida. Eu sou seu marido. Você enlouqueceu. Não, ela respondeu com firmeza. Foi você quem fez isso. Eu só tirei sua máscara. Ouviu-se uma batida na porta. Isabel não se assustou, pois já sabia quem viria. Lúcia Sampaio entrou com um agente da Coordenação de Defesa das Liberdades Individuais. Senhor Henrique Martins? Perguntou o agente, com voz firme. Henrique se virou bruscamente, os olhos cheios de fúria. Quem são vocês? Lúcia colocou os documentos sobre a mesa. Viemos cumprir uma decisão de inspeção por infração administrativa em conteúdo digital. O senhor está suspenso de todas as atividades relacionadas a treinamentos, comunicação, incluindo YouTube, Telegram e fórum sob sua administração. Henrique deu uma risada seca, beirando o delírio. Não existe lei que proíba um homem de ensinar como viver. O agente não se abalou. A lei proíbe a divulgação de estratégias que causem danos psicológicos com base em gênero. Seus cursos são acusados de conter conteúdo antiético, que incentiva o controle emocional e comportamental de outras pessoas. Isabel ficou em silêncio, ao fundo. Mas quando Henrique olhou para ela, soube com clareza que tudo havia começado por causa daquela mulher. Nas horas seguintes, as redes sociais explodiram. Fóruns femininos compartilharam inúmeros trechos de vídeo de Henrique. Um deles, gravado por Isabel, mostrava Henrique diante da webcam dizendo: não reaja quando elas chorarem. Ela precisa aprender que lágrimas não são ferramentas de manipulação. Esse vídeo alcançou mais de 4 milhões de visualizações em 10 horas. Muitas mulheres passaram a relatar suas experiências. Namorei alguém que falava igualzinho. Já achei que eu estava louca por ele ficar 3 dias sem falar comigo. Agora entendi. Eu fui condicionada a pensar que a culpa era minha. Uma mulher chamada Paloma Rocha, ex-namorada de um dos alunos de Henrique, publicou um texto com grande repercussão. Ele me obrigava a mandar fotos íntimas todas as noites como prova de lealdade. Se eu recusasse, ele ficava 72 horas em silêncio. Achei que o erro era meu. Agora sei, era a técnica do Mentor 8x. Naquela noite, Henrique parecia possuído. Quebrou a tela do notebook, jogou a taça de vinho na parede, gritou. Vocês são todas mulheres fracas, se não aguentam estratégias firmes, não merecem o respeito dos homens. Cláudia correu do quarto, assustada. Mamãe. O papai tá gritando. Eu tô com medo. Isabel abraçou a filha, tampando os ouvidos da menina. Seu olhar se voltou gelado para Henrique. Não grite com sua filha como se ela fosse só mais um caso de estudo nas suas aulas. Henrique rosnou. Você é uma cobra. Você me traiu. Não, sussurrou Isabel, eu traí a ideologia tóxica dentro de você. Não o homem que você foi, mas o monstro que escolheu se tornar. Na manhã seguinte, 4 ex-alunos do Mentor 8x formalizaram denúncias. Um deles foi Luiz Cardoso, que havia pago R$12 mil pelo pacote de treinamento avançado. Ele falou diante das câmeras. Me ensinaram a desconectar minhas emoções da minha esposa. Eu fiz isso. Agora moro sozinho, minha filha não quer me ver. Denúncio porque sei que, se ele continuar, vai destruir ainda mais famílias. Vários canais do YouTube foram sinalizados. 2 canais de Henrique foram permanentemente removidos. A conta do Telegram foi bloqueada. O grupo fechado Sombra Masculina. Círculo de Elite foi dissolvido. Os membros entraram em pânico trocando mensagens, culpando uns aos outros, perdendo a fé no que acreditavam. Henrique ficou sozinho em seu escritório, olhar perdido, cabelos desgrenhados, rosto pálido.
A luz da tela do celular iluminava seu rosto, era uma notificação do YouTube. Sua conta violou os padrões da comunidade. Foi desativada. A crise de pânico estourou como febre alta. Ele agarrou o celular e correu até Isabel, gritando: "Você me matou. Acabou com a minha vida." Isabel não se moveu. Cláudia, escondida atrás da mãe, chorava tremendo. "Não grite na frente da nossa filha!" gritou Isabel. "Você não tem mais o direito de ser pai se não entende o que é um limite." A casa se encheu do som do choro. Henrique urrou. Ergueu a mão como se fosse jogar o celular contra a parede, mas parou. A mão tremia. Ele abaixou o braço. Um fracasso absoluto refletia em seus olhos vazios. Ele não era mais o mentor. Não era mais o homem exemplar. Era só um homem quebrado. Naquela madrugada, Isabel estava sozinha no quarto. Abraçava Cláudia adormecida, o rostinho da menina ainda molhado de lágrimas. Em suas mãos, um HD externo preto, onde havia guardado tudo o que coletou ao longo de meses. Ficou olhando por muito tempo. Depois, o guardou na gaveta. Trancou. Não para esconder, mas porque havia cumprido seu papel como testemunha. A partir daquele momento, a justiça falaria por ela. Após mais de 2 meses de investigação, começou a reportagem do telejornal da noite de sexta-feira, na casa de Dona Teresa, onde mãe e filha estavam morando temporariamente. A voz do âncora era calma, mas firme, cada palavra golpeando como parte de uma jornada longa e dolorosa que Isabel percorreu com sangue, lágrimas e coragem. A Agência Nacional de Controle de Conteúdo Digital, em conjunto com a Divisão Jurídica das Redes Sociais e Veículos de Comunicação, concluiu que o senhor Henrique Martins, conhecido como Mentor 8X, promoveu conteúdos que causam danos às mulheres, incitam manipulação emocional, violam a liberdade individual e incentivam abuso psicológico em relações pessoais. Isabel apertou a mão de Cláudia, sentada ao seu lado. A menina não tirava os olhos da TV. Ao lado delas, Dona Teresa sorriu discretamente entre alívio e emoção. Por decisão judicial, Henrique Martins está permanentemente proibido de exercer atividades de treinamento, publicação de conteúdo digital e administração de comunidades online ligadas à psicologia ou comportamento humano. Além disso, deverá indenizar moralmente 16 vítimas diretas que ingressaram com ação judicial, no valor de R$90 mil para cada uma. O Sr. Martins também terá de manter distância mínima de 200 metros da ex-esposa, Isabel Andrade, e da filha Cláudia Martins. Conforme o artigo 23 da Lei de Proteção à Dignidade Pessoal, após comprovação de invasão de privacidade e manipulação prolongada no ambiente doméstico. Isabel não chorou. Apenas assentiu levemente, como uma vencedora que não precisa comemorar em voz alta. Ela não queria vingança. Só precisava do reconhecimento de que as dores que sofreu não foram por fraqueza, mas porque alguém escolheu machucá-la. Dona Teresa acariciou de leve o ombro da filha. A partir de agora, você pode viver sem precisar olhar para trás. Cláudia encostou a cabeça na mãe. O papai não vai mais colocar câmera em casa, né, mãe? Isabel abraçou a filha e sussurrou. Ninguém mais tem o direito de vigiar a gente. Ninguém. 2 dias depois, elas receberam o comunicado oficial do tribunal. A guarda total de Cláudia foi concedida a Isabel. Além disso, Henrique estava proibido de se aproximar da menina por 3 anos, inclusive por meios eletrônicos. Lúcia ligou para Isabel do escritório de advocacia. Parabéns, heroína, você não venceu só por você, venceu por muitas outras mulheres lá fora. Isabel sorriu de leve e respondeu. Nunca pensei que um dia seria chamada de heroína. Eu só não queria mais me calar. Lúcia ficou em silêncio por um instante. O silêncio das mulheres já foi usado como arma contra elas. Você quebrou isso. Naquela tarde, Henrique foi flagrado por um fotógrafo ao sair apressado do escritório de seu advogado. Caminhava rápido, com a cabeça baixa, o rosto parcialmente coberto por um boné cinza prateado. Não usava mais terno elegante, nem havia vestígio da voz sedutora de antes. Nos fóruns que antes o idolatravam, agora havia revolta. Perdi minha esposa e filha por seguir os conselhos dele. Me arrependo de ter tratado esse homem como um deus. Ele nos fez acreditar que as feridas dos outros eram troféus. Ninguém mais o defendia.
Nenhum dos seus antigos seguidores se pronunciou em seu favor. Henrique desmoronou sob o peso do próprio império que havia construído. Tiago Rodrigues, o jornalista que revelou o caso, ligou para Isabel da redação do jornal O Globo. Dona Isabel, queria agradecer. A repercussão da nossa matéria nunca foi tão forte. Estamos abrindo uma nova série, Vozes Caladas, Mulheres que se Redescobrem. A senhora gostaria de participar? Isabel refletiu. Eu vou pensar. Preciso respirar um pouco. Tiago respeitou. Estaremos esperando. E se precisar, estamos aqui. Algumas semanas depois, Isabel decidiu sair de São Paulo. Recusou convites de várias emissoras de televisão e até de organizações feministas que queriam homenageá-la. Não por medo ou fuga, mas porque ela compreendia que a verdadeira vitória não está em ser celebrada, mas em viver plenamente, em paz. Ela e a filha se mudaram para uma casinha simples nos arredores de Piracicaba, onde Isabel cresceu. Lá havia um pé de limão no quintal, uma estradinha de terra esburacada e Dona Teresa, que ainda assava biscoitos de amêndoa todo sábado à tarde. Cláudia passou a estudar numa escola pequena do interior. No primeiro dia de aula, ela beijou a mãe e disse: "Aqui eu não preciso desviar do olhar de ninguém." Isabel ficou sob as árvores, vendo a filha desaparecer no sol da manhã, o coração finalmente calmo como um lago depois da tempestade. Todas as manhãs, Isabel fazia chá com hortelã do próprio jardim, ligava o computador e escrevia em seu diário. Não para publicar, mas para registrar cada passo da jornada, como uma forma de lembrar que já esteve no fundo do poço e que foi capaz de sair com as próprias mãos. Certo dia, Dona Teresa deixou um exemplar de jornal local sobre a mesa. A mulher que desmascarou o mentor 8X. Onde está ela agora? Junto à manchete, uma foto de Isabel e Cláudia regando flores, de costas com o rosto oculto e uma luz dourada ao redor. Isabel não se irritou, tampouco se preocupou. Dobrou o jornal e disse baixinho: "Às vezes, não é preciso mostrar o rosto para iluminar alguém." Dona Teresa sorriu. "Você superou algo que muitas nunca conseguem. Agora, viva com leveza." Numa tarde, Cláudia trouxe uma redação da escola. "Eu amo a mamãe porque ela nunca mandou eu ficar quieta. Acho que a mamãe parece o sol, mas sem queimar, só aquece." Isabel riu, com os olhos marejados. Pensou, talvez esse tenha sido o elogio mais bonito que já recebeu. Lúcia voltou a entrar em contato. Disse que um grupo de psicólogos gostaria que Isabel compartilhasse sua experiência num programa de apoio a vítimas. "Só se você quiser. Ninguém está te obrigando." Isabel perguntou. "Mas eu não sou especialista. Só sobrevivi." "E ninguém inspira mais do que quem sobreviveu e ainda acredita em si mesma", respondeu Lúcia. Isabel ficou em silêncio por um instante. Depois, assentiu. Naquele dia, ela se apresentou diante de cerca de 30 mulheres em um pequeno auditório em Campinas. A luz era suave, uma brisa leve entrava pela janela. Ela não leu discurso. Apenas falou com sua voz verdadeira. Houve momentos em que pensei que estava louca. Achei que era sensível demais. Acreditei que eu não era suficiente. Mas depois entendi, ninguém tem o direito de fazer você duvidar dos seus próprios sentimentos. Uma mulher na primeira fileira começou a chorar. A vizinha segurou sua mão. Isabel continuou. "Estou aqui, não porque sou mais forte que vocês, mas porque já fui tão fraca quanto, e não tenho vergonha disso." Após a palestra, uma mulher se aproximou. Ainda com os olhos marejados. "Por sua causa, percebi que não estou errada. Faz 10 anos que não confio na minha própria voz interior." Isabel segurou a mão dela e sentiu o tremor em seus dedos. Ela não precisava de aplausos. Nem de fama. Bastavam toques como aquele, para saber que tinha ajudado alguém a não se sentir mais sozinha. Em junho, a imprensa publicou uma nova matéria. Mentor 8X, após a sentença. Perdi tudo por ter sido traído. Henrique apareceu em uma foto borrada, olhar cansado, falando sobre direito à liberdade de pensamento. Mas desta vez, ninguém ouviu, nenhum comentário de apoio. Nenhuma curtida. Isabel não leu o texto completo. Só passou os olhos pelo título e desligou a tela. "Mãe, você não ficou com raiva?"
Perguntou Cláudia ao ver a mãe fechar o notebook. Não, disse Isabel. Sabe por quê? Cláudia inclinou a cabeça. Porque a raiva só existe quando a gente ainda dá importância àquela pessoa. E a mamãe agora só vive por mim e por você. E isso já é o suficiente. Cláudia abraçou a mãe com força, os olhos cheios de água. Pela primeira vez em muitos anos, Isabel abraçou a filha e riu sem reservas. Aquela risada era pura liberdade. A história de Isabel nos lembra que a violência psicológica nem sempre tem forma visível, mas seus efeitos são profundos. Silenciar-se diante da manipulação não é resignação, é perder-se de si mesma. A verdade pode doer, mas enfrentá-la é o primeiro passo rumo à liberdade. Quando uma mulher fala, não apenas ela se liberta, outras também ganham força. O amor verdadeiro nunca caminha com o controle, ele vem com respeito e luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.